Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa História Atual, uma conversa com a professora Rivânia Moura, presidenta do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Andes. Professora, vamos falar um pouco sobre reforma administrativa. O que a PEC 32/2020 representa para o serviço público e quais os seus impactos para a sociedade? É muito oportuno essa questão, Lemuel, porque a gente tem enfrentado um grande debate aí sobre essa PEC 32, né? Lembrar aí que a PEC 32, o governo chama de reforma administrativa e tenta, assim como as outras reformas anteriores que a gente já viu aí, da Previdência, trabalhista, tenta convencer a população de que é inevitável fazer essa reforma, né? De que precisa fazer essa reforma. Mas a gente precisa, na verdade, entender o que esse projeto significa, né? O que essa PEC 32 significa, que para a gente já começa afirmando que é um processo brutal de destruição dos serviços públicos. E aí eu passo a dizer por que ele é um processo de destruição dos serviços públicos. Toda a discussão dessa reforma, dessa PEC, né, visa, a princípio, reduzir despesas com o funcionalismo. Então, a gente tem escutado muito o discurso de que tem muito servidor público no Brasil, inclusive com dados que não são verídicos, né, dados que foram contestados pelo DIEESE, pela auditoria, que o governo apontava que nós temos quase 18% da população é funcionário público, né, e os dados demonstram que são cerca de 12% dessa população, muito abaixo de outros países. Mas a ideia de que o funcionalismo público é privilegiado, tem altos salários, não faz nada, o serviço público não funciona, que não são ideias novas. A gente já ouviu para justificar, inclusive, outras reformas, como a reforma da Previdência, né, e outras questões aí que envolvem os servidores públicos. E o governo tem utilizado esse discurso com o objetivo de que a reforma precisa reduzir despesas com o funcionalismo. E como é que ele prevê isso? Prevê com a diminuição da jornada e a redução salarial, então está previsto na PEC uma redução de 25% do salário dos novos servidores e servidoras, prevê o fim das progressões, dos quinquênios, anuênios, e vários outros incentivos que tem no âmbito dos serviços públicos, prevê a ampliação das terceirizações em todos os níveis do serviço público e a contratação, inclusive, de empresas privadas, né, ou organizações sociais, o nome mais bonitinho aí, de organizações sociais que são empresas privadas, para gerir os serviços públicos. Então, isso está no cerne da reforma administrativa. Prevê um processo, né, um outro pilar dessa reforma, que é a flexibilização da estabilidade. Então, com essa reforma administrativa, há uma nova regulamentação, né, da demissão, de avaliações constantes, que nós temos avaliações no âmbito do serviço público, mas o que não tem sido dito é como vai ser feita essa avaliação, quais os parâmetros da avaliação. O que dificulta o acesso a essa questão da estabilidade. Dificulta também pelo ingresso, a forma de ingresso no serviço público, que deixa de ser por concurso, né, e passa a ser por seleções simplificadas. Somente os cargos típicos de Estado, que não está designado quais são, podem ter a realização de concurso público. Então, isso nos diz que a maior parte dos servidores que vão ingressar vão ser com contratos por tempo determinado, com seleções
feitas, né, via seleções e não concurso, e também ainda as indicações políticas para os cargos. Por isso que a gente também tem denominado em vários lugares aí de PEC da rachadinha, porque volta ao sistema lá do coronelismo, né, dos poderosos indicarem aí seus cabos eleitorais para serem coordenadores de órgãos, coordenadores, né, de vários espaços da administração pública. Então, isso também é algo que ataca a questão da estabilidade. E aí eu queria também dialogar sobre essa questão da estabilidade. A estabilidade não é um direito só do servidor. A estabilidade é um direito da população que é atendida no serviço público, porque a estabilidade ela está vinculada à continuidade dos serviços. A estabilidade está vinculada à impessoalidade. A estabilidade está vinculada a qualquer pessoa poder ser atendida, né, independente do seu posicionamento político, o que vai ser quebrado, provavelmente, com a PEC 32. Uma outra questão, por que ela atinge o conjunto da população? A PEC prevê um processo facilitado de privatizações. Né? As privatizações elas passariam a ser de responsabilidade só do Poder Executivo, então, sem qualquer discussão com o Congresso Nacional, o governo pode privatizar empresas públicas, né? Então seria pode extinguir empresas, pode fazer fusão entre empresas, então isso facilita o processo de privatização. Então essa é uma dos pilares fortes dessa reforma. Então isso faz com que esteja sob ameaça a saúde pública, a educação pública, a previdência, a assistência social, a segurança. Então tudo isso pode, em curto espaço de tempo, passar para as mãos da iniciativa privada, e aí a população que precisa desses serviços, né, que não sobrevive sem o SUS, pode, inclusive, pagar um preço muito alto, que é um preço com a sua própria vida. Né? Eu vi, acho que hoje no jornal, por exemplo, no estado como o Acre, 80% da população usa exclusivamente o SUS. 80% da população usa exclusivamente o SUS. Então, depende totalmente do Sistema Único de Saúde. E isso está ameaçado com essa reforma. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção da PEC 32 é a facilidade também que vai ter para a extinção de órgãos do Estado, né, para a extinção de funções, para a extinção de instituições, de autarquias. Então, o governo pode decidir acabar com o IF sem grandes discussões sobre o que é o Instituto Federal, sobre a sua importância, sobre onde ele está localizado, sobre quantas famílias ele atinge, né, ajuda, quantos estudantes tem, quantos trabalhadores tem. Isso pode ser extinto. E, ao ser extinto um órgão público, por exemplo, os cargos e funções não são remanejadas. Os servidores públicos também deixam de ser servidores públicos. Ele pode acabar, inclusive, com funções inteiras, entendeu? Então, é um processo muito brutal mesmo, violento, de destruição dos serviços públicos. Né? Amplia, na saúde, a tendência é ampliar a terceirização, né, via as organizações sociais, para dar o exemplo das duas áreas que podem ser mais abaladas com essa proposta da PEC 32. Na saúde, a perspectiva que em curto espaço de tempo você amplie muito o processo de terceirização, inclusive com a contratação de organizações sociais para gerir o serviço de saúde, e no caso da educação, pode prevalecer a contratação temporária, não ter mais concurso e a gente ter também aí um processo dentro da nossa própria categoria, pessoas contratadas para dar uma aula, para trabalhar durante um semestre, para ministrar uma disciplina. Então, horistas, né, contratação temporária, tudo isso que ameaça a carreira e ameaça aí o conjunto dos servidores públicos. E para dizer que tem sido jogado um peso muito grande na responsabilidade dos servidores públicos, né, que é preciso quebrar privilégios, os reais privilégios não vão ser atacados com essa PEC. Né? É mentirosa essa argumentação. Mas isso, na realidade que a gente tem vivenciado, é um discurso que convence a população muito fácil, porque a gente está falando de um país em que
20 milhões de pessoas passam fome, disputam ossos nos açougues para conseguir se alimentar uma vez por dia. Nós estamos falando de um país em que 15 milhões de pessoas estão desempregadas, perambulam pelas ruas em busca de um trabalho, fora as que já desistiram, né, que não entram nessa conta. Nós estamos falando de um país em que as pessoas que estão empregadas, mais de 50% delas estão em relações precarizadas, informais, temporárias, né, sem direitos trabalhistas. Então, a gente está falando de um conjunto da classe trabalhadora que está numa condição muito precária de vida. Então, jogar os servidores públicos nessa, como o olho do furacão dessa reforma, é tentar convencer de forma muito rápida, né, a população e colocar os próprios trabalhadores uns contra os outros, quando, na verdade, o real sentido dessa destruição dos serviços públicos atinge essa população que está passando fome, que está desempregada, né, que está em relações precárias de trabalho, né, que está fora da escola pública, que necessita do SUS. Então, é isso que está em jogo com a reforma administrativa. Então, a gente tem aí uma luta muito árdua, tem sido feita, né, mas significa, como você perguntou, né, o que representa os impactos para a sociedade, eu destacaria esses impactos. Ouvir o professor Rivânia colocando isso dá um desânimo, mas a gente não pode baixar a cabeça. Nós temos que enfrentar, unir a classe trabalhadora e barrar a reforma. Rivânia, como é que os sindicatos e as centrais sindicais têm agido para barrar ou pelo menos amenizar os efeitos da proposta da reforma administrativa? Então, primeiro posso dizer assim que tem sido uma luta muito difícil, né? Tem sido uma luta muito árdua, por todas essas questões que foram colocadas aqui. Nós tivemos muita dificuldade no início, estou falando nós, assim, sindicatos dos servidores públicos, de que essa discussão da PEC ela fosse abraçada, né, pela luta mais geral do Fórum Bolsonaro. E a gente tem feito essa disputa lá dentro da campanha nacional Fora Bolsonaro, para que essa pauta entre como uma das pautas de reivindicação desse movimento nacional. Então, hoje a gente tem a campanha nacional Fora Bolsonaro, que se formou a partir das frentes, né, Brasil Popular, Povo Sem Medo, mas que hoje tem mais de 600 entidades que compõem essa campanha. Então, é um processo difícil de construção de unidade, desafiador, mas imprescindível para esse momento. Como a gente tem trabalhado? No âmbito do FONASEF, né, que é o Fórum Nacional das Entidades de Servidores Públicos, do qual o Andes participa, a gente tem desenvolvido, desde o ano passado, uma campanha intensa contra a PEC 32, tentando dialogar nos estados, nos municípios, né, porque essa PEC atinge os servidores municipais e também estaduais, e conseguimos juntar com o Fórum das Centrais Sindicais, que é o fórum que agrega todas as centrais sindicais no Brasil. Então, o FONASEF tem atuado junto com as centrais sindicais para fazer, né, a mobilização para a PEC 32. Realizamos no final de junho, no final de julho, aliás, agora de 2021, um seminário nacional do Fórum das Centrais aí e do FONASEF, com os servidores municipais, estaduais e nacionais, que foi um seminário que juntou aí mais de 5 mil servidores, né? E naquele momento, nós saímos do seminário fortalecido, do encontro, aliás, nacional, fortalecidos e fortalecidas para a luta contra a PEC 32, porque juntamos também, né, os 3 segmentos, mas saímos fortalecidos porque aprovamos ali uma paralisação dos servidores públicos. Porém, muitos sindicatos e centrais sindicais não jogaram peso nessa mobilização que aconteceu em agosto, 18 de agosto de 2021, né, onde nós tivemos em Brasília a mobilização. Mas quero destacar as 3 últimas semanas, que têm sido determinantes para impor derrotas ao governo e para derrubar essa PEC. As 3 últimas semanas, nós estamos constantemente em Brasília, fazendo luta,
de forma unitária as centrais sindicais e os sindicatos dos servidores públicos. Estamos nos aeroportos, recebendo os deputados, fazendo a mobilização. Estamos em frente ao Congresso Nacional todos os dias, barrando as entradas lá no anexo 2, por onde passam os deputados, no anexo 4, no anexo 3, tentando entrar dentro do Congresso, falando com cada deputado, passando de gabinete em gabinete, fazendo a disputa aí dessa PEC. O resultado disso é que o governo tem tido muita dificuldade de aprovação dessa PEC. Semana passada, nós estávamos no Congresso Nacional e era o momento de votação na comissão especial. E o governo apresentou uma proposta de conciliação para um acordo com o movimento, né? Que era um acordo de retirada da proposta do artigo 37A da Constituição, que é a essência da proposta, que é a essência da PEC, que é o que trata das privatizações. E aí a gente não tem qualquer negociação dessa proposta. Essa proposta não nos serve em nada. Não adianta tirar um artigo, tirar outro, e depois vem com outro texto e passa e dá uma rasteira no conjunto dos servidores públicos, no conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Não foi aceita qualquer negociação, qualquer acordo, e continuamos a pressão no Congresso Nacional. Resultado é que o governo fez uma manobra de baixa, para votação na comissão. Não tinha os votos necessários na comissão, o governo mudou, no dia da votação, 8 parlamentares da comissão especial. E colocou 8 parlamentares do Partido Novo, que assumiu esse compromisso com a destruição dos serviços públicos e foram lá aprovar na comissão especial o relatório do deputado Arthur Maia, da Bahia. Então, é dessa forma que o governo tem agido para tentar aprovar essa PEC. Mas a pressão dos servidores tem surtido um efeito muito grande. No plenário, o governo não vai poder mudar as cadeiras. Quem está lá tem que votar. E o governo não tem os votos necessários para a aprovação. E nós vamos continuar a pressão, vamos continuar virando os votos, vamos continuar pressionando, principalmente o Centrão, que a gente sabe que tem muita gente esperando o dinheiro cair na conta para se posicionar, como vai votar com essa PEC. Mas nós continuamos acreditando na luta, na nossa mobilização. Próxima semana continua a mobilização, a primeira semana de outubro, então continua agora, nessa semana, a mobilização para que a gente possa derrotar essa PEC. Então, nosso objetivo é que essa PEC precisa ser derrotada. Não adianta ir para as ruas, gritar fora Bolsonaro, dizer que é contra o governo e se aliar a um projeto desse tipo. Então, a gente tem dito isso, derrotar o governo Bolsonaro é derrotar fundamentalmente suas pautas, e essa tem sido a pauta mais importante para o governo, mas também a mais difícil de ser aprovada. E nós vamos continuar a nossa mobilização e a nossa luta. Estamos caminhando para o final do nosso programa, e a última pergunta: qual a avaliação que você faz sobre o quadro político atual? Qual o maior desafio para o movimento sindical e, por extensão, para os movimentos sociais para 2022? Então, a gente tem um quadro político, bastante complexo, porque a gente tem um governo que alia aí uma política econômica de ultra neoliberal, é um governo com características neofascistas, de extrema-direita, que se alia às milícias e à igreja, principalmente às igrejas pentecostais. Então, nós temos traços peculiares desse momento conjuntural no Brasil, que nos traz um desafio muito grande para o movimento sindical. Uma primeira questão que eu gostaria de ressaltar, e que a gente tem feito muito esse debate na campanha nacional Fora Bolsonaro, nos dias de luta, em todas as intervenções, é dizer que a gente precisa derrotar esse governo agora, que esse governo não pode ser derrotado em eleições. Não dá para esperar 2022 para derrotar esse governo. Esse governo precisa ser derrotado por todos os crimes que ele cometeu.
precisa ser derrotado por todas as ameaças que ele faz à democracia e às liberdades democráticas no nosso país, precisa ser derrotado pelos crimes de responsabilidade que ele tem cometido, precisa ser derrotado pelas 600 mil mortes no nosso país, que muitas poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um combate efetivo da pandemia. Precisa ser derrotado pelo maior desmatamento que tem sido feito na Amazônia. Precisa ser derrotado pelo maior ataque aos povos indígenas que a gente tem vivenciado no nosso país, inclusive com essa proposta indecorosa de marco temporal, né, para não ter demarcação das terras indígenas, o que significa, de fato, um processo de dizimação dos povos indígenas. Precisa ser derrotado pelos grandes ataques na periferia do nosso país, onde a polícia tem direito de entrar matando a população preta e pobre do nosso país. Precisa ser derrotado pelo maior ataque à educação pública que a gente tem vivenciado no nosso país. Precisa ser derrotado pelas famílias que hoje passam fome, pelo desemprego, pelas péssimas condições de vida que a gente tem vivenciado. Precisa ser derrotado porque coloca sua milícia na rua e convoca para uma guerra no 7 de setembro. Para colocar o medo na população. Então, por todas essas questões e muito mais, esse governo precisa ser derrotado agora. E a classe trabalhadora do nosso país tem que ter o compromisso de derrotar esse governo. Não nas urnas, porque as urnas não resolvem nossos problemas. Pode até mudar alguma situação, obviamente, da condição política, da condição social, da política econômica, né, de vários outros aspectos. Mas os rumos do movimento dos trabalhadores tem que ser ditado pelos trabalhadores e trabalhadoras, por nossas organizações sindicais, pelos nossos movimentos sociais e populares. Então, alguns partidos que apostavam, né, somente nas eleições, centrais sindicais, tiveram que entrar nesse movimento, porque a pressão de fazer alguma coisa agora, ela vai refletir lá na frente também. E eles sabem disso. Então, fica o nosso chamado de dizer que a luta não pode esperar as urnas. Ao contrário, a gente tem visto muitas urnas abafar as lutas. E a gente precisa continuar apostando na nossa organização, apostando na nossa luta para derrotar esse governo nas ruas, para pressionar o Congresso pela abertura de impeachment. No dia 8 de setembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal fez um pronunciamento em que afirmou que o governo Bolsonaro tinha cometido crime de responsabilidade, com as convocações do 7 de setembro, com o armamento da população, com tudo que foi feito ali naquele momento. O ministro do STF afirmou isso. E o que se faz com o presidente que comete crime de responsabilidade fiscal? Crime de responsabilidade, né, nacional. Punir. Esse governo precisa ser derrotado. Não dá mais para o Congresso, para as instituições serem coniventes com o que esse governo tem feito. Todos os dias a CPI anuncia um novo crime. Todos os dias a CPI evidencia uma nova fraude, um novo esquema de corrupção, né, de prevaricação de várias questões. Então, isso precisa ser pressionado. Não existe processo de impeachment só dentro de gabinete. É o povo na rua, são diversas forças juntas em unidade, em construção da luta, que pode derrotar um governo, que pode fazer com que um processo de punição dos crimes seja de fato apurado, seja de fato efetivado. Então, são essas questões que eu gostaria de deixar aqui, o chamado para que a gente não abandone as lutas pelas urnas, que a gente continue apostando na nossa organização, na nossa força, né, e na construção da unidade, que tem sido imprescindível nesse momento, mesmo com todas as diferenças que existem dentro do movimento e da campanha nacional Fora Bolsonaro. É a unidade somente nesse momento que pode nos levar a um salto de vitória nessa conjuntura. Estamos concluindo o nosso programa, nossa entrevista com a professora Rivânia Moura. Eu abro agora para suas considerações finais, Rivânia. Então, mais uma vez, eu queria só agradecer mesmo o espaço, dizer que é muito bom esse
esse bate-papo aqui, Lemuel. As suas perguntas realmente muito pertinentes, de alguém que está completamente antenado com a conjuntura nacional, com o que tem acontecido no movimento docente, no movimento da educação, né, nas questões e nas pautas que o governo tem colocado aí para a disputa e para a luta. Então, esse espaço aqui é muito importante, né, para que a gente possa, inclusive, chegar em vários lugares, em várias pessoas e trazer algumas informações e avaliações que são pertinentes para que a gente possa construir a luta e agregar diversas outras pessoas. Então, acho que o canal cumpre essa tarefa. Eu queria mais uma vez parabenizar e agradecer também aos que nos ouviram, né, os que assistiram esse momento, que possam também socializar, chamar outras pessoas, divulgar essa entrevista, e nós estamos aqui sempre abertas ao debate franco e aguerrido, como nós temos feito. Muito obrigada, Lemuel. Obrigado, Rivânia. Obrigado a você que tem nos assistido e nos acompanhado. Um forte abraço e até o próximo programa.